Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos chegando ao fim de um debate que vai levar à votação do parecer, onde efetivamente eu me insurjo contra o parecer do relator dessa comissão, porque eu não concordo com ele, apenas parcialmente. Concordo com as suas argumentações em quase todos os pontos, porém não concordo com as suas conclusões. Eu vi aqui, eu não me ative ao mérito da questão. Eu vi aqui parlamentares que foram usar do tempo para querer tratar do mérito. Poderia ter tratado do mérito, sem nenhum problema. Eu não menti à CPI. Não há comprovação de que trust não é conta pessoal de ninguém. Eu não menti. Eu vou falar do mérito em respeito àqueles que acham que o processo tem que ser decidido pela situação. Eu fui espontaneamente à CPI quando nenhum dos outros 40 parlamentares que tiveram inquéritos abertos assim compareceram. E lá, espontaneamente, prestei esclarecimentos. E, efetivamente, o processo judicial com abertura de inquérito ou de ação penal tem a acusação do órgão acusador e eu estou sendo caçado por vocês pelo processo do Conselho de Ética única e exclusivamente por uma acusação de omissão intencional de informações. Essa omissão intencional de informações está lastreada em todos os delatores, como se os delatores que assim o falaram passassem a ser já processados, condenados e julgados. Então, certamente deveria caçar aqui outros 50 citados pelos delatores pelo mesmo princípio. Se a palavra de um acusador-delator é o suficiente para a condenação e a própria lei assim o fala, então, efetivamente, nós não precisaríamos ter o devido processo legal. É só todo mundo, no âmbito da delação, passa a palavra dele e fazer parte da Bíblia. O processo efetivamente ocorrido, que está se tratando aqui, é o processo legal. O fato de você... Não houve consenso na votação do requerimento, até porque o deputado que pediu verificação, que foi o deputado Washington Reis, ele se insurgiu quando pediu verificação, porque ele era contrário. O presidente apareceu de pronto com o requerimento, não deu tempo nem de se ouvir o que era o requerimento. Foi um golpe, mais um golpe que foi perpetrado dentro do Conselho de Ética. Agora, mesmo que não tivesse tido consenso, o consenso ele vai até o limite que não afeta o regimento. Não é porque houve o consenso todo mundo que vai aplicar a pena de morte, que a gente vai aplicar a pena de morte e ninguém vai ser punido. Então, efetivamente, o regimento foi sim descumprido e isso mais grave ainda, porque foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a legalidade do procedimento da chamada nominal, quando o painel não funciona, o que não era o caso naquele momento. Já disse que não há que se arguir que as situações anteriores nessa casa foram chamadas diferentes, porque naquela época não existia o painel eletrônico. E não existindo o painel eletrônico, até porque essa decisão da questão de ordem proferida, que virou palco da DI no Supremo, ela efetivamente, a partir daí, passou a valer como decisão dessa presidência, assim como todas as outras assim são proferidas. O impedimento do relator superveniente é uma nulidade total. O que mais grave ainda disso tudo é não observar as decisões da presidência das questões de ordem. As decisões que são contra mim são observadas. Quando o presidente aqui considerou o requerimento de adiamento de votação, ele desconsiderou por uma decisão que eu entendo equivocada do presidente em exercício da Casa naquele momento. Quando ele desconsiderou a possibilidade de discutir a ata, porque no tempo que eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a ata se discutia com tempo de 15 minutos. Se pedia verificação de votação, tinha que ter requerimento de encerramento de discussão. E é assim que eu assisti o Democratas, na época que eu era presidente do Conselho da Comissão de Constituição e Justiça, fazer oposição ao governo naquele momento. Várias vezes cansamos de passar 5 horas discutindo uma ata aqui na comissão. Então, mudou o entendimento agora, não houve a reforma pelo órgão competente, é o que está em vigor. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça tem que aplicar. Assim como o presidente do Conselho de Ética, assim como o relator da Comissão de Constituição e Justiça, nunca poderiam deixar de observar as questões de ordem decidida 169, 172 e 187. E o que dizem essas questões? O aditamento que não poderia ser feito. O aditamento não é só a questão do impeachment, não. O impeachment foi decidido por mim, mas o aditamento com relação à peça no Conselho de Ética foi decidido pelo presidente de exercício da Casa. E essa decisão que ele deu está em vigor e não poderia ter sido considerado sob nulidade do relatório que está apresentado. Considerar o inciso 2 do artigo 4 do Código de Ética, que fala de vantagens indevidas, é outra nulidade absoluta, porque está lá colocado, no voto do relator do Conselho de Ética, delatores falando
supostas vantagens devidas, até mente quando diz que testemunha que não deveria sequer ter sido chamada, ou sendo chamado só poderia tratar do tema que foi objeto de admissibilidade, ele coloca palavras que não foram proferidas. O relatório do Conselho de Ética é um falseamento. É uma tentativa de, em 90 páginas, querer concluir que trust é contra, porque não pode concluir, então ele tem que tergiversar sobre as situações trazidas por delatores. Então, essa questão de ordem foi decidida na questão de ordem 172, e nós temos ela com muita clareza, ela está em vigor. É óbvio que essas nulidades perpetradas, eu vou ter que arruí-las em sede de processo judicial. Não há como dar continuidade a uma nulidade dessa, de não observar o que está decidido na questão de ordem, e a partir daí a gente considerar que só vale para o deputado Eduardo Cunha, para os outros depois a gente observa as decisões dos precedentes da casa. Essa casualidade não é bom para ninguém, até porque o caso do aditamento, mais recentemente ainda, no processo do afastamento da Presidente da República, no julgamento do Senado Federal, o presidente do julgamento, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, indeferiu um aditamento, dessa vez feito pela defesa, para tentar incluir outras coisas agora. Ele indeferiu o aditamento. Então, o precedente do Supremo Tribunal Federal é que não cabe aditamentos à peça inicial que está sendo tratada, em qualquer que sejam as circunstâncias. Se promova um novo pedido, que se faça nova representação no Conselho de Ética. Tudo isso é possível. O que não é possível é não voltar ao aditamento, até porque o aditamento acolhido não foi dado o direito à defesa preliminar. E na questão de ordem 172, 169 e 187, está assentado o direito pela Constituição da defesa preliminar, que foi negado pelo presidente do Conselho de Ética, inclusive quando se trocou o relator. Está muito claro aqui essa outra nulidade colocada nas questões de ordem decidida. Então, o que nós estamos fazendo aqui é atropelando pela política o devido processo legal. Que se atropele pela política no julgamento do plenário, o plenário ele é político. Mas nesta comissão, que tem a condição de fazer os precedentes que vão vigorar para os próximos processos disciplinares que vão acontecer nessa casa, e com repercussão, inclusive, a outro tipo de natureza de processo, é um precedente perigosíssimo. Precedente esse que amanhã, certamente, muitos vão se arrepender. Porque escolheram o deputado Eduardo Cunha. Eu não entendo por que não se apresentou também quebra de decoro parlamentar contra outros que estão em situações idênticas, são réus em ação penal, que têm inquéritos. O processo é o mesmo. O órgão acusador formulou uma acusação, seja com a justificativa de abertura do inquérito penal, ou seja para a abertura da ação penal. Seja as duas maneiras, é a palavra do órgão acusador. E o órgão acusador tem que acusar. Agora, cabe o contraditório devido ao processo legal e o julgamento. A partir daí, pediria... A partir daí, não é que eu não estou conseguindo ser ouvido. A partir daí, o julgamento vai dizer da culpabilidade. E se houver condenação, há a pena da perda de mandato, natural, consequente e automática. Então não há que se ter o bis in idem de ter dois processos com a mesma condenação. Imagina o absurdo do processo demorar e que há caçado parlamentar nessa casa. Aí perde o mandato. Lá na frente volta a ser parlamentar. E aí o processo penal é concluído com condenação. Vai caçar de novo o mandato pela mesma função? Vai caçar duas vezes o mandato? E o caso do professor Luizinho, se tivesse sido cassado e foi absolvido do Supremo Tribunal Federal? Então, há essas circunstâncias que nós precisamos entender a diferença da quebra de decoro. Que se julguem aquilo que é o palco da representação original, se mentiu ou não mentiu, se omitiu ou não omitiu, e vamos para a prova técnica, como foi apresentada, que eu não menti. E meus familiares não são deputados. Meus familiares não estão no processo disciplinar. E os meus familiares, tudo foi bem claro e declarado, estava tudo dentro do padrão, que lá está e será comprovado com toda tranquilidade. Agora, não dá para a gente misturar as situações. O que nós estamos vendo aqui é um processo político, que já fizeram a opção política, os que estão aqui. Uns por vingança, outros porque acham que tem pressão da opinião pública, outros até entendem que eu estou correto e estão com vergonha de se processar, de se defender. Tem várias motivações e a gente até entende. Mas a covardia que nós podemos ter hoje pode amanhã ser o precedente que pode condenar muitos. Aqueles que têm posição eu sempre respeito, porque eu sempre tive posição em tudo que eu faço na vida. Ter posição pela legalidade, pelo devido processo legal, nessa comissão é a nossa obrigação. Até porque
amanhã pode ser outro, e até porque isso aqui pode ser reformado por decisão judicial. Então, o apelo que eu faço a Vossas Excelências é que julguem, nesse caso aqui, de acordo com a legalidade, devido ao processo legal, com respeito ao regimento, à lei e à Constituição Federal. Muito obrigado e desculpe qualquer coisa.